continuidade às epístolas universais, nós vamos falar sobre a epístola de Pedro. A primeira epístola de Pedro, logo no capítulo 1, versículo 1 a 22, 1 a 21, né? A introdução ali, gerados de novo para uma vida, uma viva esperança. Então, no ano 64 depois de Cristo, houve uma tragédia na cidade de Roma. O Nero, aquele abominável, né, que matou a própria mãe, ele botou fogo na cidade. Principalmente o incêndio começou na parte mais pobre da cidade, onde moravam os irmãos, né? A igreja sempre foi o pessoal mais humilde. Então ele mandou botar fogo lá e disse que foram os cristãos que botaram fogo na cidade. Então, para dar início então, à perseguição. Então, essa epístola de Pedro ela foi escrita mais ou menos na época dessa perseguição. É muito comum a fala do apóstolo Pedro com relação à perseguição, martírio, ardente provação. Não é à toa que ardente provação é porque muitos irmãos que eram presos por Nero, eles eram queimados nas árvores, eles passavam piche nos irmãos, eles eram queimados à noite, eles iluminavam a cidade de Roma. Olha só. Então, às vezes, até os termos que ele usa na epístola tem a ver com as coisas que estavam acontecendo. Ardente provação. Mas vamos ver mais algumas questões aqui, né? Então, houveram algumas acusações, né? Entretanto, tais acusações, o próprio Nero acusou um grupo de pessoas já vistas como suspeita pelo público em geral, os cristãos. Então, ele acusou os cristãos de terem colocado fogo em Roma, né? Então, durante mais ou menos o mesmo período de tempo, os judeus da Palestina se rebelaram contra os romanos. Você sabe ali que a Palestina era um barril de pólvoras, né? A Palestina sempre foi um barril de pólvora. Desde sempre. Desde quando Abraão saiu da terra dele e foi para a terra que Deus mostraria para ele, né? Era a Palestina. Logo depois dele veio Isaac, Jacó, depois Moisés, 40 anos no deserto. A história de Israel é na Palestina, né? Ato contínuo, decorrer da história. Israel é levado cativo, depois volta de novo para Jerusalém, né? Em 3 levas. Lá pelo ano, na época de Alexandre o Grande, ele invade Jerusalém. E Deus dá um sonho para Alexandre o Grande, como diz lá o Flávio Josefo, né? Deu um sonho para Alexandre o Grande, que ele seria recepcionado lá na cidade por um anjo de branco. E Deus dá uma visão para o sacerdote e ia se apresentar para o Alexandre. E exatamente o sonho que ele teve se concretiza. Aí você vê Alexandre o Grande se ajoelhando na frente do sumo sacerdote. O tempo passa. Ano 167, já está no Império dos Seleucidas. Já é a região dividida entre os 4 generais lá. Toda a conquista de Alexandre foi dividida entre os 4 generais, né? Seleuco, Cassandro, Lisímaco e Ptolomeu. Lá na Palestina ficaram os Seleucos e os Ptolomaicos, né? Confusão, conflito, né? Os Ptolomeus iam exatamente na divisa entre o Egito e a Palestina, e os Seleucidas vinham lá da Síria até o Egito. Então há uma disputa naquela região ali também. Antíoco Epifânio ordena que se queime um pouco no altar, se lembra? Um sacerdote temeroso pega um pouco e vai matar no altar. Na hora que ele vai sacrificar, ou ele sacrifica, o sacerdote Matatias puxa da espada e mata o irmão sacerdote. Começa então outra batalha, a Guerra dos Macabeus. 100 anos Israel fica no governo, ano 67 a.C. O Império Romano se levanta, né, com Pompeu. O que acontece? Confusão. Os judeus que estão lá, né, não querem ser dominados. Lá pelo ano, já uns 20, 27 anos antes de Cristo, se estabelece um sacerdócio
controlado pelos romanos. Os romanos não queriam botar lá um judeu, porque o judeu era contra os romanos. Eles botaram um idumeu, porque o idumeu, na época que os judeus governaram ali a Palestina, nesse período dos Macabeus, eles forçaram os idumeus a serem judeus. Então eles eram judeus forçados, eles não gostavam de judeu também. Quem eram os idumeus? Os idumeus eram descendentes de Esaú. Entendeu? Os mesmos edomitas? Sim, É de Edom? os idumeus são descendentes. E quem que Roma coloca para governar a Palestina? Um idumeu chamado Herodes. Foram 6 Herodes. O grande foi o primeiro, né? O da época de Jesus era o Agripa, né? Era outro, era filho, o neto dele, filho. Então veja como que é turbulento ali. Começaram as guerras chamadas guerras judaico-cristãs. Foram várias guerras que foi culminar a batalha final no ano 70 em Jerusalém, quando o general Tito entra lá com a 10ª legião, chamada Fretense, né? Essa legião, irmãos, olha só, todas as legiões do exército romano eram terríveis, mas tinha uma que era pior. Era tipo o Bop, faca na caveira. Era chamada de 10ª legião, e foi essa que foi para lá. Foi essa legião aí que entrou no Gadareno? Não, né? Que entrou onde? Entrou no Gadareno? Gadareno? É. Não, nada a ver. Ah tá, é uma legião de soldados. Soldado! Sim. Tá demorando. Mesmo sentido. Legião de soldado, né? Mas tem gente que faz associação com o negócio de legião uma vez, tem um grupo aí que faz essa associação. Então só para os irmãos entenderem como que a região lá era conflituosa, tá? E agora, sob o comando de Nero, agora a igreja já está aqui no ano 60 aproximadamente, 64, né? O apóstolo Paulo já estava para morrer, ou já estava quase... Alguns dizem que ele morreu no ano 66, né? Já estava para morrer aqui, se não morreu ainda, tá? Quando o apóstolo Pedro escreve essa epístola aqui. O apóstolo Paulo, ele era mais ou menos da mesma idade de Jesus. Ele morreu com 60 e poucos anos. Se ele morreu no ano 66, ele era um pouquinho mais novo, um pouquinho mais velho que Jesus só. Tá? Ele viu a publicação, não? Não sei, não temos registro. Né? Se ele tivesse visto, ele tinha falado, né? Porque ele falou até de coisa pior, que ele consentiu com o apedrejamento do Estevão, né? Lá no Atos 22, né? Mas certamente, se a gente fizer um cálculo matemático em cima ali, a gente conclui que ele viu, né, pastor Tarado? Não. Porque Concluir é uma coisa, agora está provado é outra. não, porque ó, o apedrejamento de Estevão é no ano 35, né? Ele era casado. No ano 35. 34. Ou seja, 34. Se Jesus morreu no ano 29, a diferença é de 5 anos. Não, Então, eu não estou dizendo que ele não viu, não. sim, não. Pode ter visto, mas não tenho registro para dizer que foi, ele viu. Eu não posso dar voz onde a Bíblia se cala. Tá, sim. Concordo, pode ter visto. Não estou dizendo que não viu. Só estou dizendo que nós não temos prova. Né? E nós que somos teólogos, nós temos que matar a cobra e mostrar o pau, né? Assim, não, provavelmente. Se meu pai provavelmente fosse mulher, eu teria 2 mães, mas não tive. Então tem que ser. Né? Aí tem que ser, né? Não pode ser. Ou é igual dizer lá na tua terra, lá na Bahia, né? Ou é ou deixa de é. Pedro então decidiu começar a epístola salientando as bênçãos espirituais gozadas por seus leitores, né? Ele fala lá, renascidos através do batismo para uma herança celestial que ele descreve em termos negativos, incorruptível, sem mácula, imacessível, né? Porque não há nada neste mundo comparável ao esplendor do céu. Está lá 1, 3 e 4. Pedro ainda destaca o privilégio especial dos leitores, observando a salvação que eles receberiam na salvação de Jesus. A fé deles que foi testada pela perseguição. Veja que é um momento de perseguição. É um momento de entregar a vida pela causa do Evangelho. Hoje nós temos uma geração de crentes aí que se alguém bater o pé, ele sai correndo.
Se entrar alguém endemoniado na igreja, irmãos, olha, eu vou falar de coisa que eu vi. Na Assembleia de Deus, eu já vi obreiros se trancar dentro da sala. Um camarada lá possesso, estava eu, o outro pastor, um presbítero, eu e mais 2 presbíteros lá. Já tinha acabado o culto, o camarada entrou endemoniado, já tinha feito uma arruaça lá embaixo. Foi pro templo, começou a querer fazer a arruaça lá, aí nós falamos, era uma legião, que orava lá e o bicho cada hora manifestava uma coisa diferente lá. Nós chama lá o menino para ajudar a gente. Foram chamar os 2 abençoados lá, se trancaram na sala. Tá? Então tá nesse patamar. Não estou dizendo que todas as igrejas são assim, tá? Mas lá onde eu estive foi assim, né? Isso é falta de quê? Isso é falta de compromisso. Isso é vida em pecado. O camarada quando está em pecado, ele tem medo de enfrentar. Agora quem está na presença não tem medo não. Ele desce do púlpito, sai do carro, vai lá e expulsa em nome de Jesus. Pô. Não precisa ser pastor não, qualquer crente. Isso é evangelho, irmãos. Isso é evangelho, né? Mas infelizmente nós estamos vendo uma época terrível. Mas graças a Deus pelas exceções. Em vista de tais bênçãos, né? Mesmo em meio às provações, o Pedro manda que seus leitores preparem suas mentes e esperem a graça que receberão no futuro. Mas ele recomenda aqui, lá no versículo 13, eles precisam buscar a santidade através da obediência que é adequada àqueles que foram redimidos pelo inestimável sangue de Cristo. Alguém pode ler o versículo 1, capítulo 1, versículo 1? Capítulo 1 da primeira epístola de Pedro. Capítulo 1, versículo 14. Como filho obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Amém. Então a esperança cristã da glória repousa no fato de que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Bem, então a recomendação, irmãos, é que nós sejamos fiéis, vivamos em santidade, né? Hebreus vai dizer, seguir a paz com todos e a vida dissoluta, né? E a santificação, sem a qual ninguém verá. Não sei se foi aqui que eu falei. Alguém falou assim, eu sou assim, vou continuar assim, Deus se quiser vai me aceitar assim, e Jesus morreu por mim porque eu sou assim. Meu amigo, olha só, se alguém um dia falar isso com você, se por acaso, claro que não vai ser, a Bíblia diz que será como a areia do mar, né? Mas se por acaso só uma alma se convertesse, em toda a história da humanidade, já valeu a pena Jesus ter morrido na cruz, porque salvou um. A Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Então Deus não depende de mim não. Tem camarada que acha que é muito bonzinho demais. Não, eu não sou um bonzinho. Nós estamos por graça. Né? Deus não precisa de mim. Agora Ele conta comigo. Agora eu tenho que ter uma vida de santidade na presença dEle. Né? E Pedro vai falar aqui sobre esse povo escolhido. Está lá no capítulo 1. Estou na primeira epístola. Né? Então todos os capítulos que eu disser aqui é a primeira epístola de Pedro. Capítulo 1, versículo 1 a 12, né, vai falar exatamente sobre esses privilégios espirituais, né, dos leitores. O Pedro, irmãos, ele está escrevendo para os irmãos que estão espalhados no Império Romano. E ele escreve de Roma, provavelmente, que ele fala da Babilônia. O judeu, quando fala de Babilônia, sempre fala do império que está dominando, né? A palavra Babilônia vem de Babilu ou Babilu, né? Babel. Significa confusão. Significa confusão. E Babilônia também é sinônimo de perversão, né? De domínio maligno. Semelhante ao Egito, né? Também Egito, né? Então esses cristãos tinham renascido espiritualmente através da palavra de Deus, descrita por Pedro como uma semente incorruptível. Uma semente plantada apodrecerá quando a planta germinar. É verdade, se você pegar qualquer semente, eu me lembro quando era criança, a professora lá, faz bem tempo, não quando era criança, nem pouco, faz muito tempo, mas 50 anos no mínimo, né?
a professora de ciências falou assim, olha, vocês vão para casa, pede para a mamãe pegar um copo lá, botar um algodão com água e botar um feijãozinho. Quem nunca fez isso? Aí eu me lembro, todo dia ela vê, e aí, no primeiro dia nada, no segundo dia, no terceiro dia já começou a ficar enrugadinho, né? Aí ele vai crescendo, daqui a pouco começa a cheirar mal, porque ele morre, a semente morre. E Jesus fala isso lá em João 12, né? 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Só que da mesma forma que Jesus, né? Da mesma forma que Jesus se compara ali ao grão de trigo, Jesus, ele não é uma semente corruptível, porque Jesus não apodreceu. Tanto é que quando foram buscá-lo lá no... Pelo contrário, peraí, vamos lá, que tá chegando um manto aqui agora, zap. Você se lembra antes de Jesus, as 3 noites antes dele ser crucificado, ele foi para onde? Lá em João capítulo 12, na casa de Lázaro. E ali foi uma outra unção com óleo. Não foi aquela da casa de Simão Curtidor, era outra. Ali era uma mulher pecadora, né? Ali já era irmã do Lázaro, Maria, né? Aí, quando ela fez a mesma coisa, pegou um perfume caro, quebrou, jogou no... Parece que na cabeça, escorreu ali nos pés também, né? Essa foi na cabeça. Aí o homem lá da teologia da prosperidade, o Judas, assim, um perfume caro desse aí, meu irmão, deixa não, Jesus. Dá pra pegar essa grana aí, ele já cresceu o olhinho no dinheiro. Miserável, né? Devia ser um desses aí dessas igrejas que gostam de dinheiro pra caramba, né? Só fala dinheiro, não fala de evangelho. Aí, vamos vender isso aí, pegar o dinheiro e dar pros pobres. Jesus fala, meu amigo, os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Ela está fazendo isso para o dia do meu sepultamento. Não sei se já pararam para dar. Às vezes eu dou umas viajadas assim, né, irmão? Umas viajadas que dá certo, às vezes não. Já sabia. Mas olha só, quantos Denários? quantos crucificados tinham lá naquele monte? 3. 3, né? Tinham 3? Não, tinha 3. A Bíblia fala de 3. Rapaz, a salvação ela é tão tremenda que até para cego não precisava nem enxergar. O cego saberia quem que era o Salvador, só pelo perfume. Eita Deus! Revelação pro É, Paulo! A invenção minha? Ei, o pastor Antônio disse que o Bartimeu, ele estava indicando todo cego, né? Ei, segue, só pelo cheiro, segue. Aquele cheiro chega lá. Mas isso não é mentira não, porque o apóstolo Paulo fala que nós emanamos O bom cheiro. de perfume de Cristo. Olha que coisa maravilhosa, já começa a arrepiar aqui, vamos entrar um pouco caminho aqui. Eita glória! Então vale a pena, né, irmãos? Vale a pena. Então a semente tem que morrer. Agora, diferentemente dessa semente qualquer que apodrece, né? É uma semente, é uma incorruptível. Ele fala, né? Uma semente corruptível. E que semente é essa? Cristo, né? O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele que nos santifica, que nos vivifica. Vamos seguir, isso não vai dar tempo de falar tudo aqui. É ficar falando só no versículo aqui ficar o tempo todo, não posso, né? Olha só, agora no capítulo 2, versículo 1. Ao mesmo tempo, eles precisavam ter o mesmo desejo ardente do leite puro da palavra que uma criança recém-nascida tem do leite da sua mãe. Como cristãos, eles já tinham experimentado a bondade de seu Salvador. Então, uma vez que eles tiveram encontro com o Salvador, agora eles têm que... Irmãos, é um processo, né? Já chegou outro manto aqui, né? Gálatas, o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo sofreu com aqueles Gálatas lá, porque ele implantou a igreja lá na Galácia, né? E os irmãos lá, tinham uns lá que eram judeus que se converteram, mas não queriam deixar de ser judeu. Ele queria ser judeu, ele queria ser cristão adventista, né? Queria ser cristão e judeu, não pode. Ser cristão é guardar a lei, ser cristão não pecar de porco, ser cristão, né? Se ele não quisesse comer, amém. Não tem problema nenhum, continua aí, mas crê em Cristo, você não é isso aí que vai te salvar.
O que te salva é... Né? Mas não. Além deles defenderem, eles queriam impor nos outros isso. O apóstolo Paulo falou assim, rapaz, quem que vos fascinou? Quem vos desvirtuou do verdadeiro evangelho que eu passei para você? A palavra fascinou ali é quem vos enfeitiçou. Porque tem muitas pessoas que conseguem tirar o foco do evangelho de outras como se fosse um feitiço mesmo. E ele usa essa palavra, enfeitiçou. Né? E ele está dizendo aqui que, e ele fala para os Gálatas, né, só para terminar essa visão, ó amados Gálatas, as quais eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então o evangelho, irmãos, ele tem que funcionar na gente como se fosse um bebê. Porque tem que gerar em nós, e é verdade, ele mesmo fala lá, que gera em nós uma nova criatura. E havia essa disputa dos judeus com o não-judeu, falou assim, a ponto, irmãos, né, com todo respeito, o judeu que eles eram circuncidados, eles ficavam de briguinha com o outro, levantando a saia assim, aqui, eu sou circuncidado, você não é. Está escrito aos Gálatas lá. E ele fala meus amigos, vamos parar de brigar com esse negócio de sou circunciso, isso aí não leva a nada. O circuncisão não é nada e a incircuncisão também não é nada. Mas o que vale é o que? Ser nova criatura. Então essa nova criatura ela tem que ser gerada dentro de nós. E ele vai dizer lá, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos leite racional. Leite racional. Culto racional. A fé é o firme fundamento das coisas que se... A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza daquilo que não se vê. Então a fé, ela não é irracional. Mas porque eu espero. Se eu espero, eu estou pensando. Fé que não pensa, ela é fideísmo. O que é fideísmo? Olha a diferença de fé e fideísmo. A fé fala assim, ó, eu não estou vendo, mas eu creio pela palavra que o meu Deus é todo poderoso para isso acontecer. Por mais contrário que as coisas estejam acontecendo, eu continuo crendo que vai dar certo. Isso é fé, irmão. Jesus andando em cima d'água. Quem é? Sou Jesus, não sou fantasma não. Se é tu mesmo, manda eu andar por cima d'água. Vem. Foi. Pescando a noite inteira, pegaram nada. Tá lavando a rede, joga a rede pro outro lado. Senhor, pescador é desde criança. Tá a noite inteira que vai dar nada não. Mas porque tu falaste, eu vou jogar. Olha aí. Então na hora que você menos espera, né, a coisa aconteça. Então a fé é racional. Esse desejo aqui, ó, leite racional. O nosso culto é racional. Então tudo que a gente faz na igreja tem que ser com ordem e decência, porque a gente faz raciocinando. Até o falar em línguas, o apóstolo Paulo, ele normatiza isso lá na primeira epístola aos Coríntios, né? Quando um falar, outro fica calado. Isso é coisa racional. Ele ainda fala lá, é interessante. Pô, já pensou se todo mundo falar em língua, entrar alguém que não é da igreja, pensar que todo mundo é doido lá dentro. E é verdade, né? Então é racional. E eles têm que desejar esse leite racional. Contudo, nem todos têm a mesma apreciação por Jesus. Para alguns ele é precioso, mas para outros é uma pedra de tropeço. Eu mandei para vocês aí no desenho, tem aí uma pedra de esquina, pedra angular, vocês viram aí? O que é uma pedra de esquina e uma pedra angular? Isso aí é uma forma de construção romana, né? Que tem aí um arco, os romanos são peritos, não que só os romanos fizessem isso, né? Mas eles aperfeiçoaram muitas coisas. Eu tenho um irmão que mora lá na Itália faz 35 anos. Eu fui algumas vezes lá. Umas 8 vezes lá. Eu falei, Deus abençoe. Fui umas 30 vezes no Vaticano. Porque ele mora perto, é só atravessar. Chegou a ver o Papa? Fiquei 50, só uma vez que eu fui lá, fiquei 50 dias. A cidade dele até o Vaticano é 50 minutos de trem. Eu passear todo dia lá quase, né? Deu para ver muita coisa, né?
E lá você vê, andando de trem, antes de chegar em Roma, você vê os aquedutos ainda, tá tudo lá, aquela coisa, com 2000 anos. O aqueduto é feito com esses arcos aqui, ó. E você vê lá essa pedra angular. É interessante você viajar para esses lugares históricos aí, que a Bíblia fala, você olha lá, ó, faz aqui, ó, é igualzinho, né? Pedra angular. E tem pedra de esquina também. Você anda em Jerusalém? Não fui em Jerusalém ainda, né? Se Deus quiser, eu vou lá. Não, o Fábio já foi umas 4 vezes lá. Não, mas eu vou em novo. Vamos junto lá então. Mas essa pedra de esquina aqui, pastor, é assim mesmo, daquela... Ela é uma pedra que fica na quina. Aqui a gente chama de pé direito, né, também, né? Mas essa antigamente não era, é outro tipo de construção. Né? Essa aqui é uma pedra de fundamento. Se você bater ali, cai tudo. É uma pedra maior, você vê que ela é maior? Que ela pega dos dois bordos assim? Sim. Ela é uma pedra esculpida para... Ela exerce o papel de uma coluna, né? É uma coluna que segura a parede e segura a parte de cima. Se você tirar isso aqui, ó, plum, cai tudo. É um fundamento, né? É um fundamento. É mesmo que Paulo ali em Coríntios, ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto. É pedra angular. Para alguns o quê? Pedra de tropeço. Por quê? Porque não quer aceitar Cristo. Agora, quando ele vier, agora, por isso que a palavra de Deus, rapaz, ela é uma espada de 2 gumes. Porque ela, de um lado, ela salva, de um lado ele vem como cordeiro. Tanto é que eu estava vendo um estudo judaico, a professora lá estava falando que era comum, não só entre os judeus, mas no Oriente, quando um rei fazia um tratado de paz, ele vinha montado no jumentinho. Quando ele vinha para guerrear, ele vinha montado num cavalo branco. E não está escrito isso na Bíblia. Jesus na entrada triunfal de Jerusalém e o retorno dele montado no cavalo branco conforme descrito. Eis que vejo um cavalo branco e o que está sentado sobre ele está vestido com veste branca. Tem lá um nome que ninguém sabe senão ele mesmo. Então, ele julga e pereça com justiça. Apocalipse capítulo 19, né? Então, não confunda com o cavalo branco lá, daqueles branco, amarelo, preto e vermelho. Aquilo ali é o anticristo e as pragas, não tem nada a ver, tá? Esse do 19 é que é Jesus. Apocalipse é um livro meio. Mas então, para nós, é uma pedra angular. Para a igreja, é uma pedra de esquina. Mas para quem não quer, é aquela pedra que o Nabucodonosor viu. Lembra? Sim, Deus deu sonho para Nabucodonosor, falando assim, velha guarda, o teu reino vai ser o maior. Por isso que eu já botei cabeça de ouro. Vai vir outro aí que não é tão assim, vai ser meia boca, mas vai ter uma glóriazinha lá, o Medo-Persa vai ser prata. Depois vai vir o outro, né? Que é o do Alexandre, bronze. Depois vai vir o romano, né? Ferro. E depois esse império vai ficar império do Oriente e do Ocidente, vai dividir, não vai vingar, vai acabar com tudo. Mas virá de um lugar que você não imagina, uma pedra cortada sem mão, e veio dar no pé da estátua. O pé serve para quê? apoio, sustentação. Coluna, pedra de esquina. Mas essa pedra veio para substituir essa coluna humana, e veio uma coluna divina, um reino que vai permanecer para sempre. Certo? Está lá em Daniel. Daniel, quando ele faz a interpretação. É bom que se diga que o Nabucodonosor, ele não lembrava nem o sonho que tinha tido, tá? Muito menos a interpretação. Uma das coisas interessantes na imagem, né, pastor Tarano? Não sei se você dá para perceber, é o retrato da decadência, evidentemente, se tratando dela. Como o mesmo fez menção do ouro, começa no ouro e termina em barro. Se retrata a decadência dos reinos e, ao mesmo tempo, pode ser que eu esteja errado, se eu estiver errado, me corrija. Há uns tempos atrás eu estava meditando em cima disso. Na visão, na imagem, na descrição dos materiais que a compunham. Inclusive, acho que a decadência, que é a realidade que nós vemos hoje, né? A decadência
decadência todos os moral, aspectos. a decadência. Você vê como à medida que os séculos, os anos vêm se passando, a coisa é indo Não de adianta. mal a pior, né? Essa estátua ela tem uma aplicação histórica e escatológica. Sim. Ela está apontando para frente também, porque o reino vai ser estabelecido no futuro. Sim. Mas a Bíblia, uma mente humana não teria condição de escrever um livro desse. Se você, pelo amor de Deus, você não. Você sem sentido, se alguém não consegue, não sei se Deus existe, mano, leia a Bíblia. Um homem não tem como escrever um livro desse. Não teria. Olha, e tem homens capazes, né? Você vê lá os 12 trabalhos de Hércules lá, né? Aquela literatura da mitologia grega. Irmãos, é uma coisa tremenda. Mas é uma coisa vazia. É complexa, mas é vazia. Não te traz. Agora a palavra de Deus não. Ela te traz esperança. Ela te traz vida. Ela te restaura. Porque a palavra de Deus é uma palavra viva, né? E a arrogância humana do Nabucodonosor, Deus mostrou a estátua para ele só a cabeça de ouro. E ele mandou fazer uma toda de ouro. Porque ele achava, assim, Deus se enganou. Meu reino vai durar para sempre. A ideia era essa. Por isso que ele mandou fazer aquela estátua e todo mundo adorar. Entendeu? Mas a gente sabe o que aconteceu com ele, né? Um capinzinho, né? Um capinzinho para 7 templos. O apóstolo então combina outra figura descrevendo aqueles mesmos que estão como sacerdotes que oferecem sacrifícios espirituais nesse templo vivo, através de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote celestial. O apóstolo Pedro agora ele faz uma comparação, quem diria, né? O Pedrão que não queria matar e comer da comida sacrificada lá, né? Aquela comida imunda, né? Agora veja o outro Pedro aqui, como é que A conversão, né? A mente. Não, aqui ele tá um crentão mesmo, né? Lá foi tentar pegar Jesus, ele quis arrancar a cabeça do Papa, sentou na orelha. Aí lá no Atos capítulo 12, o mesmo Pedro está lá tranquilo, está lá para morrer e arrancando. Isso é o que Deus faz na nossa vida, né? Ele Profunda essa epístola dele aqui, né? Profunda. Irmão, essa epístola aqui não dá para falar em 1h30. Isso aqui, olha só, cada parte aqui, quanta coisa profunda ele está tirando aqui, né? Eu estou pulando aqui. E ele vai dizer aqui, ó, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, está em Hebreus, né? Que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Ele vai chamar nos chamar de sacerdotes, fazer parte de um sacerdócio santo. Não é o sacerdócio lá do Arão. Aquele sacerdócio está estacionado. Não está tendo sacrifício. Está andando agora um outro sacerdócio, que é o de Melquisedeque. Jesus ele é o sacerdócio da linhagem de Melquisedeque. O próprio Hebreus fala isso, Salmo fala isso. Sumo sacerdote. Sumo sacerdote, ele é o sumo, né? E nós sacerdotes desse sacerdócio, né? E outra coisa, irmãos, nós não precisamos esperar 1 ano para entrar lá na presença do Senhor. O convite lá em Hebreus é: entremos com ousadia no livre caminho que nos consagrou através do véu, isto é, a sua carne. Aquele prego, quando entrou lá, aquele, né? Não sei se foi aqui, entrou em algum lugar aqui, né? Entrou na mão dele. Porque mão para o judeu é daqui até aqui é mão. Tá? Daqui a aqui é mão. Tanto é que a medida de côvado é a medida de uma mão. Palma é outra coisa. Mão é isso aqui tudo, ó. É o antebraço. Não, aqui é braço, né? É antebraço. Minha aula de como é que chama lá? De anatomia eu fugi. Antebraço. Que vergonha. É antebraço, né? Mas para o judeu daqui até aqui é mão. De repente para outra cultura não sei. Tá? Então, aquele furo na mão de Jesus lá é o véu, né? Falamos em outra oportunidade que é aquela mesma fresta da pedra que Moisés quis enxergar Deus. O Senhor falou: vou passar a minha glória, minha sombra, você vai viver pelas costas, pela fresta, né? Ó. Fresta, furo, brecha, novo caminho está aberto. Como é que a palavra descortina, né? Coisa linda. Pedro ainda descreve seus leitores exatamente do mesmo modo que o povo antigo de Deus, a nação de Israel, foi descrito.
a nação de Israel, né, foi descrita assim. Então nós também fazemos parte. Ele não está comparando a gente com Israel, mas ele está dizendo que nós temos o mesmo acesso sobre um novo pacto agora, certo? A igreja é um povo escolhido de Deus, uma nação santa, possessão exclusiva de Deus. Lá em Êxodo 19 diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Olha, ele está repetindo aqui, irmãos. Em Pedro, ele está fazendo a repetição de Êxodo 19. Povo de propriedade exclusiva. Olha dizendo aqui, ó, minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Olha aqui, estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Então foi uma repetição da promessa do Antigo Testamento no Novo para a igreja. Peraí, pastor, mas essa palavra aí não é para Israel? Sim, é para Israel. Só que isso aqui eu vejo como um princípio bíblico. Essa promessa de Deus aqui não foi feita aqui. Essa promessa foi feita Na lei. não foi feita na lei, mas foi feita para Abraão. Em ti serão benditas todas as tribos de Israel, né? Todas as famílias da terra. Promessa que se cumpre em Cristo. Se cumpre em Cristo, claro. E se cumpre em Cristo, na minha fé em Cristo, né? Por isso que eu sou predestinado nele. Eu sou sacerdote do reino dele. Sou santificado por ele. Entendeu? Não, predestinado não fala. Pastor Taran, se no caso o bom capítulo 1 vai dizer que ele veio para os seus não receberam. Todavia, todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Uma pergunta que eu faço para o senhor, até de certa forma uma curiosidade que eu tenho. Caso os judeus, diferente da decisão que eles tomaram, né, de não aceitarem ele como Messias, como Cristo, como até hoje é, né, do judaísmo, caso a realidade tivesse sido oposta, ou seja, se a nação judaica e os judeus tivessem aceitado, abraçado ele, crido nele como Messias, todavia os gentios não deixariam de ser alcançados. Né? Isso é molinismo. Se já estava previsto, né? Independentemente da aceitação dos judeus, os gentios nós seríamos alcançados. Isso aí, não, de fato. Quem é mais antigo? Não, de fato. Abraão ou judeu? Não, de fato. O senhor me fez lembrar exatamente do que o senhor disse na promessa de Deus. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pronto, eu Mas já sabia. A partir dos judeus, evidentemente. Porque Jesus é judeu. Os judeus não quiseram. Mas nem por isso, evidentemente, os gentios deixaram de ser alcançados, né? Beneficiados. Nem por isso, Salmo 88, lá está a promessa, acho que é 88, que Deus fala assim: as promessas que eu fiz para Israel permanecem. Deus não esqueceu de Israel, não. Não, de fato, sim, lógico, né? Deus não esqueceu de Israel. Sim. Eu sempre aprendi que o relógio de Israel está parado, né? Parado entre aspas, né? A vida segue. Mas o propósito de Deus com Israel O atual tempo é o tempo dos gentios. agora é o tempo do gentio. Portanto está escrito: sede santo porque eu sou santo, tá? Aí vai falar lá exatamente sobre aquela questão lá do sacerdócio. Vamos dar um pouquinho mais para frente aqui. Pedro oferece 3 razões para as exortações. Os cristãos são peregrinos e forasteiros e não residentes permanentes e cidadãos deste mundo. Paixões carnais fazem guerra contra a alma, e para que os incrédulos possam ser influenciados favoravelmente pela conduta dos crentes. Você sabe que tinha muitos irmãos nossos que eram escravos, né? Tinha muitos irmãos também que eram nobres. Tem até uma saudação de Paulo para os da casa de... Onesíforo? De? Onesíforo? Não, da casa de César. César, De César. Então eram irmãos que foram salvos lá dentro do palácio lá, né? Palacianos, né? Mas a maioria eram escravos. Aí ele, olha a recomendação que ele faz, porque era comum o romano oprimir os escravos. Eles oprimiam, judiavam, maltratavam. Né? Como foi a história do Brasil também, que fizeram com os negros, com os índios também aqui, né? Em outros países também aconteceu isso. Olha o que ele diz aqui, ó. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, ou seja, aos seus senhores, né? Por amor do Senhor,
quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviado para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não tenha vindo de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Essa potestade aí está se referindo aos Político. Policiais, generais. A gente tem que entender uma coisa. A gente fala assim, poxa, mas como é que pode? O camarada é tão político, é tão corrupto, ladrão, como é que pode Deus ter colocado? Deus não escolhe os homens. Deus dá. É como uma capa de juiz. O juiz não tem uma toga preta? Se esse cara se aposentar, a potestade é aquela capa. Quem vestir aquilo é que vai estar investido de autoridade. A pessoa sai, ela não tem autoridade nenhuma. Entendeu? Então a potestade não é para uma pessoa. A potestade é um cargo em que a pessoa é investida. Então tem um presidente, tem um prefeito, isso é um cargo. Entendeu? Tem que tomar cuidado. Não, pode. Agora, a questão política, o nosso reino não é deste mundo. A gente tem que saber isso. Nós estamos no final dos tempos. A promessa não é de coisas boas. Temos que orar, não vamos também entrar no vai acabar tudo mesmo, quero que se exploda. Não é isso. Vamos fazer a nossa oração, pedir a Deus, fazer o melhor possível, o que a gente puder fazer para melhorar, vamos fazer. Mas não despenda energia querendo mudar uma coisa que já está caminhando para um fim, né? Não vai. orar para Deus converter o Satanás é complicado. Então, tem quem diz aí, prega que ele é irmão de Jesus ainda, né? O Satanás. Aqui, ó. Vai deixar mais pra frente, você não vai dar. Tem que falar da segunda epístola ainda. Bom, depois eu peço que vocês leiam aqui essa epístola. Infelizmente, vou ter que dar uma pulada aqui. Aqui na 1 Pedro 4, aqui na página. Bom, na minha aqui está na página 10. O Evangelho foi pregado para que, em vista deste julgamento, os homens possam ter vida espiritual. Pedro afirma que o Senhor também pregou ao povo que vivia no tempo de Noé. Noé foi um pregador da justiça e, através dele, o Espírito de Cristo pregou àqueles que viveram antes do dilúvio, mas era um espírito da prisão quando Pedro escreve. Né? Há duas possibilidades para o conteúdo dessa proclamação. A proclamação feita pelo Cristo crucificado no Hades a todas as almas dos mortos pode ter sido essa. O preço do pecado havia sido pago e todos que haviam morrido na fé deveriam aprontar-se para subir ao céu, o que ocorreria logo no domingo da ressurreição. Vou falar rapidamente sobre isso aqui, que isso aqui é polêmico, né? O que Jesus foi fazer lá no Éden, no Hades, né? Para pregar para espírito em prisão. Jesus não foi pregar salvação para ninguém. Noé, no tempo que estava batendo lá o martelo, construindo a arca, ele estava pregando o evangelho. E a Bíblia fala que ele era pregoeiro, ele era evangelista lá, ele pregava o evangelho. O fim vai chegar. O fim vai chegar. Convertei-vos. Mas ninguém quis. Então, o povo zombava. Quem vai vir? Que fim vai chegar? Então, esse povo, essa geração que morreu, essa geração, essa humanidade que morreu nessa época toda aí, né? O que aconteceu? Jesus, quando ele morre, vai já, né, numa das suas atividades, vai lá no Hades e diz, ó, eu sou aquele que o Noé pregou e vocês não acreditaram. Vai haver uma justiça e vai haver um julgamento. Só para vocês saberem, Noé tinha razão. Oh, meu Deus, agora. Entendeu? É esse o significado aqui. Ele não foi pregar para ninguém aceitou Jesus lá, não teve batismo, nem falou língua estranha no inferno, tá? E você vai ver algumas outras interpretações esdrúxulas a respeito disso aqui. Bom, a proclamação poderia também dizer respeito àquela urgente advertência que Noé havia feito de sua própria geração, no sentido que se refugiassem na arca.
uma coisa que eu defendo, isso aqui é eu, não é a Bíblia que diz, tá? Eu acredito. Deus não mandou Noé construir um navio daquele tamanho para carregar bicho. Eu não acredito. Eu vejo a graça de Deus mandando Noé construir uma arca daquele tamanho para salvar todo mundo. Só que ninguém quis. Digo eu, tá? Está escrito isso na Bíblia. Mas não tem cabimento Noé pregar a vida inteira e Deus mandar fazer uma arca para levar bicho. Tá? Ah, pastor, mas não está escrito. Sim, não está escrito. Não vou pregar isso como verdade. Isso aqui é uma reflexão. Estou falando entre alunos aqui, né? Entre pensadores. Então, pense nisso aí, interessante, né? Vamos pular aqui, que vai continuar falando sobre isso aqui. Jesus desceu o Hades, proclamou vitória. Podemos concluir também que a proclamação a que se refere o versículo 19 ocorreu não quando Cristo desceu o Hades após sua morte no Calvário, mas em espírito, o qual falou pela boca de Noé durante aqueles anos em que a arca era construída. Então são várias aqui as possibilidades, né? Você vê qual que é melhor. Eu acho a mais correta que ele foi lá e falou: eu sou aquele que Noé pregava. O juízo virá conforme Noé determinou que viria. Ele é verdade, ele tem que falar, né? Glorificando a Deus como um cristão. O fim de todas as coisas está próximo. Nosso pensamento imediatamente se volta para o retorno de Cristo e o fim do mundo. No sentido, a volta de Cristo está sempre próximo porque não sabemos quando ele voltará. É mais provável, contudo, que Pedro esteja falando da destruição de Jerusalém e o fim da economia judaica. Irmãos, tem algumas profecias na Bíblia, algumas falas que elas têm uma aplicação próxima, tem uma remota. Pode ser a destruição de Jerusalém, que no ano 70 foi destruída. Nós estamos aqui no ano 64, não tinha ainda acontecido, né? Mas também pode ser no final, tá? Essa, quando fala que os elementos com fogo se desfarão, é no sentido também, a terra vai ser renovada, com certeza, mas também no sentido de que nada que está oculto, nada que está escondido vai ficar em oculto. Imagina só como se fosse o universo se abrindo assim, Deus colocando tudo que está escondido para fora. É forte essa palavra, né? Amados, não estranhei, eu gosto desse versículo, rapaz. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, os cristãos são abençoados em tal sofrimento, né? Enquanto estamos sofrendo pelo nome de Cristo, antes por nossos próprios pecados, podemos glorificar Deus através do nome de Cristo. E ele vai falar ainda, é melhor vocês sofrerem como pessoas que estão procurando negar a si mesmo, seguir os mandamentos do Senhor, viver uma vida de santidade, do que sofrer como um criminoso. Nós estamos sofrendo pela causa. Quem sofre como criminoso, ele está sofrendo por um mal que ele cometeu. Agora você que sofre por não ter feito nada de errado, você está sofrendo pela causa de Cristo. Isso é agradável a Deus, né? Esse sofrimento sobe como um cheiro agradável ao Senhor. Foi justamente a cacetada que o cara lá da cruz deu no outro, né? Rapaz, nós fizemos por estar aqui, né? E ele? Em princípio ele ficou com o outro, né? Não, depois ele foi, depois ele... Bem lembrado. Para, você pelo menos não teme a Deus, estamos na mesma condenação. Nós estamos aqui que a gente sabe o que nós fizemos, né? Mas esse rapaz aí, o que ele fez, rapaz? Você vê o ímpio dando testemunho, né? A cruz nem é dele. Oi? A cruz nem era pra ele. Se converteu ali e ainda evangelizou o outro. Outro qual? Do Barrabás, tá falando? Era dele, né? A medida era dele, né? Até que teve... Não, mas esses dois são os dois da cruz que estão do lado de Jesus, discutindo, né? A cruz era do Barrabás, mas quem escolheu foram os judeus, né? Quer que vos solte? É época de soltar, né? Quer que vos solte o rei dos judeus? Não, solte Barrabás. Aí lá na minha versão está escrito assim: e soltar o ladrão. Rapaz, o negócio de soltar ladrão é coisa triste. É antigo, viu, pastor? É antigo, né? O STF era atuante naquele tempo. Agora tem um detalhe aqui, né, irmãos? Olha só.
Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que quiser converter do erro seu caminho, o pecador salvará a morte da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Né? Então olha só a importância disso aqui. Em Tiago 4, 17 e 18, também fala lá, Pedro usa dois argumentos que avançam de um fato certo para outro ainda mais certo, para apontar a abençoada condição dos cristãos, mesmo em vista da perseguição. Ele observa que a casa de Deus, a igreja, seria julgada por meio da perseguição que viria. Então, esse pensamento de que a igreja não pode passar por perseguição, a igreja sempre passou por perseguição. Eu não sei se foi o Leonard Ravenhill ou se foi o Spurgeon que falou o seguinte: se você prega um evangelho que não desagrada ao mundo, você não está pregando o evangelho de Cristo. É uma coisa real nisso aí, né? Precisamos estar vigilantes, alertas e vigilantes. Nos capítulos 3 e 4, Pedro advertiu seus leitores sobre a perseguição que estava chegando e instruiu sobre como responder. Então, o apóstolo Pedro ele vai dizer que não se paga o mal com o mal. Por isso que ele vai falar para os empregados lá, ainda que o patrão seja ruim, mas que ele faça o bem. E a palavra de Deus nos ensina que quando a gente faz o bem para alguém que nos faz mal, é como se a gente juntasse, né, brasa sobre a cabeça. Orai pelos vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. É complicado. Finalizando aqui a epístola 1, né? Aí tem uma palavra para os jovens também. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros, revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O leão está ao derredor, né? Mas Salmo 91 diz que ao redor está quem? É Salmo 91, né? Ou 37. O anjo do Senhor acampa ao redor dos... 37. Né? 37. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Agora, o derredor... Redor é aqui, ó. Derredor é aqui. É só esperar uma brecha, né? E outra coisa, o anjo acampa, ele não mora. É. O anjo acampa, ele não mora. Depende da sua fidelidade, né? É um acampamento permanente. E a finalização aqui ele termina com a oração bonita, né? E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe. Pedro está dizendo que padeceu um pouco, mas a gente sabe o que aconteceu já com eles aqui, né? E que ele confirme, fortifique e estabeleça. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Ó, já chegamos nas 21 horas. Agora vamos lá para a segunda Pedro. Segunda Pedro. O título grego Pedro, não esqueci de falar na primeira epístola lá. A palavra Petros. O nome dele não era Pedro, né? Pedro é um nome grego. O nome dele é Shimon. Shimon, né? Shimon, aí o título grego, né, passou a ser Pedro. Significa Petros. Petros é pedrinha solta. Tá? A tradição primitiva divide se Pedro escreveu esta epístola, mas a maioria a considerou autêntica. As lições de pais da igreja e dos cânones primitivos estão resumidos abaixo do século. Então, evidências internas da epístola. Então, alguns não acreditam que tenha sido Pedro, mas tem algumas evidências aqui dentro, né? Agora, tudo é segunda epístola, tá? O capítulo 1, versículo 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo,
no preâmbulo ali está escrito o nome dele. Testemunho ocular da transfiguração de Jesus, lá no versículo 1, 16. Se refere às palavras de Jesus sobre o martírio de Pedro. A referência ao amado irmão Paulo coloca o autor no mesmo nível da autoridade apostólica. Inclusive, Pedro vai chamar as escrituras que Paulo escreveu de escritura. Faz parte da Bíblia, então, certo? Ele ainda vai dizer que o nosso irmão Paulo escreveu algumas cartas de difícil interpretação, a qual os incautos distorcem para seu próprio bem, né? Para embasar aquilo que eles defendem, as heresias que eles defendem. Segundo Pedro, enfatiza o conhecimento mostrado nas ocorrências de palavras para conhecimento. Pedro queria que seus leitores conhecessem 3 áreas. Primeiro, o conhecimento de Deus e suas escolhas deles. Segundo, um conhecimento das características e destruição dos futuros falsos mestres. Irmão, quem lê a segunda epístola a Pedro e lê a epístola de Judas, parece que é a mesma. Usa até falando dos falsos mestres, nuvens passageiras carregadas, pessoas malignas, né? Viciadas, né? Cheias de concupiscência, igualzinho Judas, só batendo, né? Os falsos líderes. Falsos líderes, entenda-se aqui que são falsos pastores e falsos mestres. Mestres que ensinavam como eu estou ensinando aqui, só que sem notebook, né? Sem gravar aulinha para o YouTube, mas davam aula lá né? Ensinava uma coisa lá na igreja e vivia outra. Ou ensinava heresia para dar margem às suas concupiscências. Ok? Ele está batendo em cima disso aí. E um conhecimento também da volta de Cristo, da vinda do dia do Senhor. Os 2 últimos versículos da epístola enfatizam especialmente esse duplo propósito para conhecimento e proteção da maturidade. Vamos lá começar aqui a epístola. Aí começa com saudação, né? O poder divino de Deus, o poder pode ser nosso. Você nunca precisa tropeçar. A palavra de Deus deve ser confiável. Ele vai falar lá no capítulo 2: continue resistindo aos falsos mestres, falso ensino, continue confiando em Deus. No capítulo 3, lembre-se do básico, né? Lembre-se que Deus está sempre presente na hora certa. Alguém pode deixar minha Bíblia ali embaixo? Dá para emprestar a Bíblia, Paulo? Gentileza? Vou ler algumas partes principais aqui da segunda epístola de Pedro. Olha só. Então a primeira parte aqui no capítulo 1, ele vai falar exatamente sobre a saudação, né, de entrada. Tem a saudação aqui. Aí a apresentação aqui, Simão Pedro, servo do apóstolo de Jesus Cristo, né? Aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus. A saber que as epístolas de Pedro foram escritas para os irmãos dispersos. Dispersos onde? Em todo o Império Romano, principalmente na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Então quem um dia puder, né, eu também espero um dia poder ir lá na Turquia. Lá tem muita história da igreja, né? Foi lá que ficaram estabelecidas as 7 igrejas da Ásia, são 7 igrejas lá. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Laodiceia e Filadélfia. Né? O que mais a gente pode pegar aqui? Ó? Ele vai dizer: e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, a ciência. E a ciência, a temperança, a paciência, a piedade. E a piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal, a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não os deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então são frutos que devem fazer parte da nossa vida, né? São as recomendações do apóstolo Pedro para a nossa vida. Ele ainda prossegue aqui: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, versículo 12, ainda que bem as saibais e estáis confirmados na presente verdade, e tenho por justo enquanto estiver neste tabernáculo
despertai-vos com admoestações. Que bonito ele fazer a comparação do corpo dele com um tabernáculo, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso também. O corpo como um tabernáculo. E irmão, olha só que coisa linda. O tabernáculo lá de Moisés era coberto com pele, né? Pele de texugo. Era pele de texugo, de olhando de cima para baixo. Não, de baixo para cima. Você dentro da tenda olhando assim, ó. Era uma tenda de linho. Depois vinha uma de pele de cabra. Pele de carneiro, parece tingida de vermelho. Depois tinha pele de texugo. Então era uma de linho e 3 peles. 3 camadas de pele. Nada a ver, né? Podia ser só de tecido. Por que Deus mandou botar pele? Porque o projeto dele era habitar num tabernáculo coberto de pele, pô. E a pele nossa não tem camadas? Né? E ele fala de tabernáculo aqui, ó. Queimador de terceiro grau. Quando queima você vê. Queimador de terceiro grau. Quando a gente corta o dedo, você vê também, né? Dependendo do jeito que corta, dá pra ver. O tabernáculo aqui é esquenoma? Que fala? Hã? Esquenoma? Tá escrito esquenoma aí? É. Não lembro, cara. Não lembro. Dentro do tabernáculo. Deve ser mesmo. Aí no capítulo 2 ele vai falar sobre os falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdições e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Nós temos visto isso aí acontecer hoje, hein? Isso aí não é coisa nova, não é coisa antiga, isso é coisa que está acontecendo. E vai acontecer. Agora tem uma palavra de Jesus para esse pessoal aí, que são aqueles que não entram e não querem deixar os outros entrar, que seria melhor colocar uma pedra de moeda no pescoço deles e ser lançado na água, do que fazer perder um justo, se perder um justo. Então é melhor ele cometer um suicídio, mas é melhor amarrar uma pedra no pescoço e pular na água do que fazer desviar. O julgamento para um suicida vai ser menor do que quem fizer isso. Porque um suicida tira a vida dele só. E um falso mestre tira a dele de outros. Entendeu a diferença? Isso aqui não é justificativa para suicídio não, tá? Só estou dizendo que a palavra diz. Seria melhor que fizesse isso. Claro que é uma comparação radical, né? Para ninguém fazer isso, né? Qual seria a gravidade do negócio? Porque se Deus não perdoou aos anjos, aqui, irmãos, é a certeza de que haverá um juízo. Pedro usa 3 exemplos para dizer que haverá um juízo. Então ele vai falar aqui primeiro, ó. Por avareza falam de vós negócio, está falando desses caras malignos aí, né? Usaram palavra fingida, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Isso aqui é a citação de um livro de tradição judaica chamado livro de Enoque. Ele não está falando aqui que o livro de Enoque seja uma verdade, ele está fazendo menção de algo que era interpretado lá pelos judeus, e Pedro, como judeu, ele usa esse texto aqui, tá? Que os anjos lá tiveram relação sexual com mulheres, na interpretação dos judeus lá. Então isso aqui não faz parte da Bíblia, tá? É uma interpretação que fizeram lá. E a gente sabe que anjo não tem sexo. Quando perguntaram para Jesus daquela mulher que teve 5 maridos, qual no final do tempo vai ser o marido dela lá naquele grande dia? Jesus disse assim, são ser igual ao anjo, porque anjo não tem sexo. Então como é que anjo pode ter tido relação sexual? Então já joga por terra esse negócio, né? Mas alguém fala, mas ele está falando aqui, ó, é o livro de Enoque. Ele fez a citação do livro. Ele está fazendo uma citação, porque ele está falando de um juízo que virá. Então ele está falando para pessoas que conhecem, assim como lá no livro de Enoque está falando que vai ter um juízo, né? Aí ele vai dizer ainda aqui, ele continua, ó.
não perdoou os anjos, tal. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé. Agora está falando de Noé. Veio o juízo, né? Pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra. 3 situações que vieram juízo. Então, meu irmão, o juízo é certo. A Bíblia diz que pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, tudo é confirmado. Ele deu 3 aqui. Os anjos, ainda que uma tradição. O mundo que foi destruído. E Sodoma e Gomorra. O negócio é sério. E então ele está falando que esses falsos mestres aqui, eles estejam preparados, porque o juízo deles virá. O problema, irmãos, é que ele vai até falar aqui, onde é que está a esperança da sua vinda, onde é que está? Porque a minha avó já dizia que Jesus ia vir, minha bisavó já dizia, Jesus nunca veio, minha mãe falou que Jesus ia vir, não veio, morreu, Jesus não veio. Então é como se, isso não vai acontecer não. A interpretação dessa discussão que sempre tem de arminiano e o calvinismo, então, não se enquadra é apenas uma discussão de interpretação, né? Não é uma heresia, algo que vai afetar. Não. Porque, particularmente para quem é cristão, né, assim, é insignificante a título de conhecimento é bom saber, mas a título de salvação. Essa discussão ela é mantida para gente que já está salva. Ele vai discutir, não é só isso que eu vou dizer, tá? Mas é mais discussões de mais pontos, né? Mas o básico é esse: eu sou salvo porque eu escolhi estar com Cristo, e o outro não, sou salvo porque Jesus me escolheu. Mas não se enquadra com. Não, heresia não, porque eles acreditam que Jesus é Salvador, eles acreditam no Espírito Santo, manifestação do Espírito Santo. Alguns são cessacionistas, mas acreditam no Espírito Santo. Creem em Deus, único Pai, tudo igual a gente. A única diferença é essa. É algo depois da salvação. É uma discussão para quem já foi salvo. Você está salvo, é igual assim, eu sou calvinista, você é arminiano. Nós dois estávamos morrendo afogados. Aí quando a gente acorda, Paulo, graças a Deus nos salvamos. Rapaz, não salvamos não. Deus me salvou. Não, rapaz, eu vi uma mão lá, eu segurei e fui salvo. Entendeu? Os dois estão salvos. Para que discutir? Os dois estavam mortos, corrompidos, condenados, e quando acorda estão dentro do bote salva-vida. Aí fica a discussão. Não, eu fui salvo porque eu pulei no barco. Não, eu fui salvo porque eu peguei uma mão. Não, eu fui salvo porque Deus me tirou de lá. Não. Importa. O importante é que você é salvo. Então esse é o ponto, entendeu? O que mais a gente pode falar aqui sobre isso? Assim, sabe o Senhor... deixa eu dar um pouquinho mais no versículo 8 aqui. O 7. Ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Está falando do juízo que fez lá, né? Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e preservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então o juízo virá, meus irmãos, né? Deixa eu ver o que mais pode falar aqui, o tempo já foi já. Ainda vai falar deles aqui, ó, desses homens, né? Vê se não é igualzinho aqui o livro de Judas, ó. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundície e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas este, está falando aqui dos falsos profetas, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão
na sua corrupção. E assim segue aqui, irmãos, mais alguns juízos aqui, né? Mas vamos prosseguir, senão não vai dar tempo. Capítulo 3. O capítulo 3 da segunda epístola de Pedro, ele vai encerrar com uma chave de ouro, falando sobre a vinda do Senhor. Então veja que tem a parte então escatológica da epístola de Pedro, né? E ele vai falar: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortações o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, que a gente estava falando, ó. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, olha o que eles dizem: onde está a promessa da sua vinda? Você não falou que Jesus ia vir? Ah, eu já estou aí com 90 anos, Jesus não veio nada, rapaz. Porque desde que os pais dormiram, tá vendo? Ó, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Pedro aqui faz um retrospecto de Gênesis, que Deus, eles têm que acreditar. Olha só, para olhar para o universo, olha de onde que Deus fez a terra, todo esse sistema, né? Só de você olhar para isso aí já é motivo para você acreditar que haverá um fim, que Deus vai vir julgar tudo isso. O salmista vai dizer, né? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então é uma maneira gritante e radical para a gente provar a existência de Deus. Sistemas complexos não surgem de sistemas simples. Não tem como acontecer. De uma ameba surgiu um universo. Do nada surgir tudo. Falamos aqui numa das ações em Hebreus, né? Se o Sol fosse 1 milímetro mais afastado, a gente ia morrer congelado, irmãos. Se fosse 1 milímetro mais para frente, a gente ia morrer torrado. Ele está exatamente na posição certa. Ah, por acaso. Hã? E permanece toda essa. Pois é. Tem gerador lá, ô Valdir? Tem não. Como é que aquilo lá subsiste? Isso é um mistério, irmãos. Meu Deus, é uma caldeira que nunca apaga. Uma coisa que se consome, irmãos, ela tende a acabar. Como é que o sol nunca apaga? O que faz? O que ele queima lá? Ah, são gases. Mas uma hora o gás acaba. Você quer ver de onde esse gás? Eu nunca vi nenhum encanamento lá passando lá no céu para algum lugar. Irmãos, por isso não tem como, né? Sei lá, mas vamos lá. E ele ainda diz aqui, ó: mas amados, não ignoreis uma coisa. Está falando, cadê a vinda do Senhor? Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Tem um menino na escola dominical que fez uma pergunta, achei bem interessante. Eu nunca tinha pensado nisso aí. Vê isso aí, um dia para o Senhor igual 1000 anos, 1000 anos igual um dia. Ele falou assim, Taranto, talvez quando a gente morra, o crente quando morre, esses crentes que morreram, a igreja tem 2000 anos, né? Aqueles crentes que morreram faz 2000 anos, vai acordar como se fosse hoje. Você já operou alguma vez? Já fez cirurgia? Aquele período que você ficou dormindo, você lembra alguma coisa? Eu falei, rapaz, deve ser isso aí mesmo. Olha aí. Então tem, mas onde é que está o pessoal? Para eles, um dia, 1000 anos. Qual que é esse versículo aí? Esse é o 2 Pedro 3,8. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco. Por que ele é longânimo? Não querendo que alguns se percam. Ele está demorando, irmãos. É porque ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá, como ladrão de noite, na qual os céus passarão
com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, e que habite a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiai da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como o dia da eternidade. Amém. Que epístola, né, irmãos? Que coisa mais linda. Trata de todas as coisas, essa segunda, principalmente para tratar desses problemas que estavam acontecendo na igreja, que era o ataque desses falsos mestres, falsos profetas, e para deixar eles cientes de que o juízo viria. E deixou 3 fatos importantes de coisas que aconteceram, de juízo que Deus mandou, para que eles tomassem jeito. E essa demora aparente da vinda, da volta de Jesus, é porque o Senhor quer que o outro se salve. Porque naquele dia ninguém vai poder dizer, não tive oportunidade, eu não sabia. Não. De alguma forma, irmãos, a gente tem recebido notícias aí que entre uns seguidores de uma religião aí bem radical, o próprio Jesus está aparecendo para eles, irmão. Tem muitos deles que estão se convertendo porque dizem ter sonhado e visto Jesus. Você já pensou um negócio desse? Eu vi uma certa vez um testemunho de um criminoso lá no Rio de Janeiro, mais de quase 30 anos atrás, até mais. Ele era do grupo lá do tal de Escadinha, né? Não sei se vocês se lembram, né? Era um traficante, né? Diz que até o Escadinha depois tinha se convertido, não sei. Mas esse era puxador de carro, ele era conhecido como Gordo. E ele se converteu. E eu ouvi o testemunho dele. Tudo bem? Eu ouvi o testemunho dele que ele disse o seguinte: eu estava na cadeia, acho que estava na solitária. Ele falou assim mesmo, aquele jeito o pessoal crime falar, né? Ninguém foi falar comigo não. Jesus entrou na cela. Ele falou, ele apareceu para mim. Eu não creio no que me falaram, eu creio no que eu vi. É o caminho de Damasco. Então, meu irmão, você está entendendo? O propósito de Deus não é que ninguém se perca, é que todos se salvem. Então, nós não podemos, a nossa mensagem ela tem que ser o evangelho completo. Mas também a gente não pode só falar de condenação, não tem que falar de salvação. A nossa mensagem tem que ser permeada de salvação e dizer que quem não aceitar o fim não é o céu. Né? Até eu falei ontem lá na questão do suicídio, né? E o cara maraca vai de suicídio, Deus vai entender. Olha, não é isso que está escrito na Bíblia, não. Né? Usei Gênesis capítulo 9, Deus requererá o sangue derramado do homem, né? Porque o sangue é a vida, Deus requererá a vida do homem. Então, se eu tirar a minha vida, Deus vai requerer essa vida, porque a vida não é minha, a vida é de Deus. A não ser que seja a propósito do Senhor de eu passar, qualquer crente passar, né? Eu não tenho essa gerência sobre a minha vida, eu tenho que cuidar dela, eu vou dar conta dessa minha vida, né? Inclusive o que eu estou fazendo com ela, e pior, o que eu estou fazendo com ela como um pastor na igreja. Uma coisa é você ser um membro da igreja, você vai dar conta da tua vida, agora como pastor, como ensinador,
cobrança vai ser maior. Entendeu? Então eu tenho uma responsabilidade. Às vezes a gente não entende, o pastor fala de um jeito, né? Outra coisa, você, o irmão foi muito enfático. A gente tem que ser enfático, irmão. Não tem outro jeito. Porque a gente quer o bem. Né? E a gente não fala para acusar, meu Deus do céu. Não posso falar para acusar ninguém, julgar ninguém. Mas é porque o juízo virá. O juízo virá. Para a igreja não. Porque os nossos atos foram julgados onde? Na cruz. Agora as minhas obras serão julgadas. A obra de cada um pelo fogo se julgará. 1 Coríntios capítulo 3. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Obra de palha, feno, madeira, ouro, prata e pedra preciosa. 6. O número do homem, 6. Prata, feno e madeira, bater fogo, o que acontece? Madeira até que mete um pouquinho, né? Agora, prata, vira carvão, mas daqui a pouco vira cinza. Agora, prata, ouro e pedra preciosa, quanto mais fogo tu bota, mais pura ela fica. Inclusive a prata, quanto mais fogo você bota, ela vai purificando, vai tirando aquela sujeira de cima. Aí você pergunta pro Ourives, né, que trabalha com isso, como é que você sabe quando a prata está purificada? Aí ele vai dizer, quando eu conseguir enxergar meu rosto nela. Então, irmãos, que o Senhor possa enxergar o rosto dele em nós. Amém? Então nós vamos encerrar essa gravação. Na próxima aula a gente continua com os livros Epístolas Gerais.